Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um episódio, mais um dia de dia de trabalho, né? Eu tô falando sua frase. Tô de óculos aí, não já se acostumem, né? Porque agora o pai tá cego, mentira. É óculos para descanso, mas eu acho chique, parece que eu sou mais inteligente. Só parece. Só parece mesmo, porque daí falta inteligência. O parecer ainda tá lá comigo. Galera, enfim, antes de encher linguiça aqui dos seis, estamos com um convidado aqui muito legal. Quem é de São Luís? Conhece, né? Quem não é de São Luís conhece ele. É, bem conhecido. Famoso homem. Mas a gente vai falar melhor com ele aqui. Só que antes... Não pode perder o costume. Roda a vinheta. Ô, João. Oi. Você sabia que tem um amigo meu que falou que gosta muito de desenhar. Desenhar? É. Mas essas coisas não dá dinheiro, não. Ele falou, cara, mas é muito difícil conseguir remunerar se você não tiver uma obra, não sei o que. Daí eu falei pra ele sobre o Cris. O que ele faz? O Cris, ele ensina as pessoas, né, a estar remunerando o seu hobby. Ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Não, mas isso não é possível. Verdade. E esse cara deu um exemplo que ele é um artista, ele pinta e tal, mas qualquer coisa, cara. Você é um exemplo, uma prova viva. Eu sou a prova viva que dá pra ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Então o Cris, ele é especialista nisso, ele vai te ensinar ou avaliar aquilo que tu ama e aprender e te ensinar a remunerar isso, né? Então se você quer aprender a remunerar seu hobby, começar a ganhar dinheiro com o que tu ama, né? É aquela frase, né? Trabalhe com o que tu ama e não trabalhará nenhum dia. Então é isso, galera. Se você quer aprender, tá cansado de fazer o que você não gosta e começar a ganhar dinheiro com o que você gosta, manda um alô lá pro Cris, tá? E ele também, além disso tudo, ele te ensina a ganhar dinheiro com cartão de crédito. Somente com seus gastos diários, dá pra você, por exemplo, tá viajando de graça uma vez por ano. Verdade. Como isso? Você gera pontos usando o cartão de crédito. Esses pontos geram milhas, que milhas você pode trocar ou por passagens aéreas, ou vendê-las, ou vender e ter dinheiro no seu bolso. Então, esse cara é a fonte de dinheiro. Segue o Cris aí se você quiser mais informações. Fala que veio pelo Novo Chefe Podcast. É isso. Valeu. Agora o nosso convidado, pra quem não conhece e pra quem conhece, Guto Pola, ou o famoso Guto do rafting, né? Mais conhecido, é melhor, né? Fala aí, então, Guto. se apresenta aí pra galera. Qual o seu nome, sua idade, a câmera sua tá aquela ali. A caravana que você veio. Beleza, galera. Tá vendo? Já tem a minha caravana já tá velha, já, meu rapaz. Vou te falar que já tem um tempo de estrada aí. Bom, meu nome completo é Luiz Augusto Pola Batista, né? Nasci praticamente aqui em São Luís, só fui para São Paulo para nascer, que não tinha maternidade aqui, mas me criei, toda a personalidade foi formada aqui, então sou luizense, de coração, de tudo. Vivido aqui. Meus pais, né, moravam aqui, minha família toda daqui. Foi só pra nascer mesmo? Fui só pra nascer. Eu fui pra nascer em Taubaté, porque aqui não tinha. Não tinha. Taubaté. Então. Acho que só a minha irmã, mano. Ela tem 14, eu acho. Aí ela nasceu lá. Então, aqui, na verdade, ela conseguiu nascer aqui. Mas eu acho que... Ah, não, ela nasceu aqui porque não deu tempo. Senão ela ia pra Acontece. Lá, mas assim, desde sempre, né, fiquei aqui, saí um tempo para estudar, trabalhei fora, me formei, advogado, não quis, não era minha praia, não estava feliz fazendo o que eu fazia, e achei melhor mudar de rumo, né? E as pessoas, quando eu escolhi fazer o rafting, né, que assim, desde criança eu era inquieto. Sim. Tentei montar, sempre pensava nas coisas, queria entender o funcionamento das coisas, né? Bacana. Famoso curioso. Mas eu era um cara curioso pelo processo, não pelo fim. Então, sabe assim, tem caras que têm a manha com mecânica, com coisas que são bem específicas, assim, que requer habilidade, muitas vezes manual. Eu não tenho essa destreza, esse refinamento técnico nem artístico. São Luís, uma terra de artistas, eu não passei nenhuma vez na fila, né? Eu não tenho nenhum dom desse. Nem pandeirinha. Não, nada. Chocalho de algodão na banda, eu saio do tom. Mas mas aí, cara, assim,
adolescente, eu vendia camiseta, fazia umas camisetas, tinha umas ideias lá, fazia umas camisetas para vender, para ganhar grana, para sair, viajar, fazer as coisas. Mais para frente, quando a gente resolveu criar a Montana... Para quem não conhece, explica o que é a Montana. A Montana é uma empresa de rafting, hoje ela é mais do que isso, bem mais do que isso, ela diversificou. Ela trabalha um dos produtos muito fortes mesmo que a Montana tem hoje, é o trabalho de receptivo de estudo de um meio, né, que é educação, um trabalho com turismo educacional, onde a gente abrange assim várias facetas, né, várias faces da cultura no geral, né, aqui em São Luís. E cultura aqui, cara, você fala de cultura em São Luís é absurdo, porque ela é muito, muito rica. Assim, né? E eu nasci, cresci aqui, sempre gostei de uma série de coisas, e meus avós, por parte de mãe, são pessoas da zona rural, são pessoas que viveram da terra, de gado, de plantar, né? Já a parte do meu pai, pessoas bem urbanas, vieram de São Paulo, é outra situação. E eu tinha um pouco de um pé em cada barco, né? Um pé em cada espaço desse. E então, ao mesmo tempo que eu curtia o carnaval e lá atrás ajudava às vezes o Benito a reformar boneco, porque eu curtia os blocos e queria ajudar, queria ver acontecer. Trazia amigos meus para conhecer. A gente vai conhecendo pessoas com uma capacidade, cara, absurda, né? E que tem aquilo que como eu falei, eu não tenho nada, né? Eu criei a Montana junto com o Dudu, que é assim, um super amigo, e o cara contribuiu muito para a Montana também. Da Montana até hoje tem muito também uma faceta que era do Dudu, assim, de ser um cara espontâneo, cara. Não, ele não tá mais na sociedade da Montana, ele saiu para fazer outras coisas. O Dudu é agrônomo e numa determinada época ele quis empreender nessa área, né? Hoje ele trabalha nessa área. Legal. Mas assim, cara, como eu falei, eu não tenho nenhum dom artístico, mas eu já conheci o trade. A Montana já tinha muitos anos de estrada, a gente já tinha comido pão que o diabo amassou lá atrás. Para começar foi muito difícil. Quando a gente começou o rafting, ninguém sabia o que era rafting. Era muito novo, né? Tudo era muito novo. Vocês foram pioneiros aqui em São Luís? Nós não. Nós fomos pioneiros como guias. Ah, sim. Porque foi uma empresa que veio para cá, queria conhecer o Rio, e aí foi até a prefeitura e nos indicaram. Inclusive, foi na gestão do seu avô. Foi na gestão do seu 96. Luiz. Exatamente 96. E aí eles vieram e tal. A Montana tem quantos anos? A Montana vai fazer agora 25 anos. 25 anos. E você fez outra coisa da vida nesses 25 anos? Junto com a... Só nessa correria. Não, você largou a Montana, você tá na Montana... Há 25 anos, eu nunca larguei. Eu fiz mais coisas com a Montana, mas eu nunca deixei a Montana. O que eu fiz no começo foi fazer outras coisas para viabilizar a Montana. Que nem a gente fazia, eu e o Dudu, a gente fazia uns bailes, teve um que foi... Assim, que eu nunca esqueço que era... Isso é interessante, né? Porque muita gente pergunta isso. Como que foi o começo, sim, da Montana, no caso, que é o seu negócio? Todo mundo tem essa curiosidade. Cara, como o que é o começo foi de uma empresa? muito difícil porque a gente não tinha grana. A gente tinha pouco dinheiro e os equipamentos eram todos importados e muito caros. E o pouco dinheiro que a gente colocou e não deu certo numa outra parceria que tinha outras pessoas envolvidas e não deu muito certo. Gastaram, assim, acho que o dinheiro foi gasto de uma maneira equivocada. Aí vem a informação, certo? Na época também, como é que compra um bot tal? Qual que é o melhor bot? Não tinha um YouTube da vida pra você pesquisar. Não, mas isso a gente já sabia. Vocês tinham os moral? Já, entendi. Mas assim, a questão é que surgiu uma oportunidade, o cara que teoricamente entendia mais que a gente optou por uma situação e a gente viu que foi péssima a escolha, né? Mas tá valendo, parte, né? Aprendemos. E aí a gente batalhou tudo do zero, né? E a gente comprou um bot, depois 2, e aí era engraçado. A gente comprou um. A gente comprou um e, assim, na sequência já comprou 2. A gente acabou estreando com 2, porque quando chegou o bote novinho, um dos amigos nossos de São Paulo que veio pra estrear o bote com a gente, que já trabalhava com rafting e tal, não amarrou direito o bote no caminhão, ele caiu de cima do caminhão e fez 6 furos no bote 0. Caraca, no NRS 0, cara. Quase que eu sentei e chorei.
Mas aí consertou tal. Quando ele voltou do conserto, já tinha chegado outro bote. A gente começou com dois, Tá. um vermelho e um azul NRS que duraram muito tempo. Até hoje eu acho que é um dos melhores botes do mundo. Mas hoje é muito caro por causa do dólar, né? Em dólar é tudo muito caro. Mas a gente começou com uma dificuldade, demorou, e a gente comprou esses bots no cartão de crédito internacional. A gente deu uma parte de grana e uma parte a gente comprou no cartão de crédito. Qual cartão de crédito internacional? Internacional, né? A gente, tem desses, vários. banco. não, internacional. É aqui é que você pode comprar no exterior, né? Entendi. E aí, cara, a gente comprou e tava indo tudo muito bem. O dólar 1 para 1, o Brasil numa boa situação econômica, aí dá um crash lá no mundo e o dólar vai de 1 para 1,80 do dia para noite. A gente já tinha pago 50% do bot, ficamos devendo quase que tudo de novo. Voltou ele de novo. Então... Porque era em dólar a dívida. Verdade, tava pagando a Aí parcela. dólar a verdade. dívida. Então aí continuou subindo de acordo com a parcela. Só que tudo que ele pagou voltou ao normal. É como se ele comprasse um bot novo. Mas pior do que isso. Você quer ver como uma coisa pode ficar pior? As agências que nos vendiam, porque o rafting ele é vendido... Hoje você tem todo o advento da internet, você tem tudo. Antes não tinha. Você vendia, cara, e você dava de comprovante para os caras um fax. E já era uma novidade, já era uma maravilha. Não tinha internet, não existia celular. Os caras compravam de você na raça, no telefone e no fax, cara. O fax era, tipo... O fax é um... No papel? É, no papel. Entendi. Você... Mas como assim, vem? Eles mandavam pra você? Você fazia no computador, você imprimia na impressora ou... mas eles vendiam lá no exterior? Não. Era assim, em São Paulo, as agências de São Paulo, a maior parte de São Paulo, Campinas, eles vendiam a gente e tal, e também a gente vendia direto pro cliente. Quando a gente vendia direto, a gente mandava o comprovante por fax, o cara depositava o dinheiro na nossa conta. Terceiro que juntava uma turma e vinha pra cá. Agora entendi. E quando a gente vendia direto pro cliente, era pior, porque o cliente ligava pra gente, nunca viu a nossa cara, era tudo novo, e o cara tinha que depositar dinheiro na nossa conta e receber um fax dizendo que ele tinha direito de vir no dia tal, que já tinha pago tanto. Era muito difícil. Então, era muito difícil. Não, e eu tinha que ter conta no Banco Itaú, porque... Era uma época que ninguém tinha conta no Santander, nem no Banco do Brasil, que era o banco que tinha aqui, ninguém queria depositar nesses bancos, cara. Então eu tinha que ter uma conta no Itaú, quando eu ia sacar dinheiro, tinha rápido, eu precisava pagar, eu tinha que ir em Taubaté sacar dinheiro no Itaú, porque aqui não tinha. Nada era fácil. Não, e olha a dificuldade. As agências vendiam também muitos pacotes para o exterior. Vendiam pacotes para Argentina, para África, fazer lá o Kilimanjaro, o Chile, vendia muito pro Chile. E, cara, eles venderam pacotes de $1 por $1 por R$1, e de repente se viram tendo que pagar R$1,80. Aí os caras me ligaram, os caras foram honestos. Era uma situação, e a gente tinha que entender. Os caras falaram: Guto, eu não vou poder te pagar, eu tô te devendo, mas eu não vou poder te pagar porque... Desculpa, mas eu vou te pagar, mas mais pra frente um pouco. Mundo, né? Porque é o seguinte, eu não posso deixar o cara sem pagar os caras lá e deixar o cara que me pagou $1 por $1 e tá gastando R$1,80 pra cada um que ele me pagou. Eu não posso largar o cara lá abandonado no Chile ou na onde for. E os caras não pagaram a gente, além de tudo. Isso então foi muito difícil. De empresa? Uns 2 anos já? Por aí. Um ano e pouco. E aí isso foi em 98. Mas isso, tipo assim, o povo de São Luís não andava de raft? Não. Era só o povo pra fora. Nem o povo Vale. Muito pouco. Entendi. Muito pouco. Mas é Grande São Paulo e região de Campinas. E como que vocês faziam esse marketing pra chegar Não nessas fazia, cara. Era através das agências que nos vendiam, as agências de ecoturismo. Em pouco tempo o jeito que muda, né? Mudou tudo. Então essas agências basicamente não tem mais serviço. Porque vocês porque eles também se reciclaram, eles fazem uma propaganda legal e sempre vai ter público para quem trabalha bem. Você ainda tá... Trabalho com várias agências, Tipo, o que fala uma. A Kiron, por exemplo, que na minha opinião é uma das melhores, junto com a Ambiental de Turismo Educacional. Né? A Kiron, ela é uma empresa que trabalha bastante com a gente, que é super boa. Tem várias. É tipo um Mercado Livre, você coloca lá anúncio? Não. Elas vendem a gente, vendem os nossos pacotes, elas vendem os nossos produtos e eles têm um comissionamento em cima do... Quando eles então o nego fala, pô, mas vou pagar... Se você quiser montar uma agência e falar: Guto, posso vender raft pra você? Você pode montar uma agência e... Entendeu? Não, tem pequenas agências, cara, que vendem 10, 20, 30 pessoas por ano. E tem agência que nem amanhã. A gente vai fazer um rafting.
pro acampamento dos Pumas. É meu cliente desde 98. Caralho. Os caras colocam 600 pessoas por ano. E tem agências que colocam 10, mas você vai somando, de repente aquela de Entendi. 10 te coloca 10 num dia que você já tem um Então operacional. ainda é muito bom, né? Não é só o marketing pessoal, Não, né? porque tem muita gente que quer viajar com agência, porque vai de van, vai de ônibus, tem um guia segurança. junto, tem segurança, principalmente mulher, um pessoal um pouco Nossa, mais verdade. de idade. Essa galera prefere que já esteja tudo É, combinado, tudo- ajustado. É uma excursão, quando a galera, a gente vai pra a avó fazer pra Caldas Novas. É uma É gente. tipo aquele É. negócio quando você vai alugar um lugar, eu quero alugar uma casa em Ubatuba. Em vez de eu falar com um cara, eu vou na agência de. Como é que é? Da imobiliária, o Não tem um nome, Airbnb. é tipo Airbnb. Airbnb, É. Aí você vai lá, aluga do cara, o Airbnb tem É. uma porcentagem. É, e basicamente mais ou faz menos a isso. terceirização do- Aí você fala, pô, mas do aí meio, você né? vai ter que pagar pra agência. Sim, só que eu só pago quando eles geram um resultado, É, não é? quando já vem o E cliente. os caras fazem uma puta divulgação da minha empresa, da minha marca. Então é muito bom, Vale é uma a pena. relação muito boa, né? E Maneiro. pra todo mundo, que eles ganham e a gente É, trabalha e ganha também, e o cliente também ganha. Tudo é uma relação de ganha-ganha, né? Maneiro, Legal. maneiro. Agora, aí o que aconteceu? A gente só ficou com 2 bots e ficou sem condição de aumentar a capacidade, porque a gente estava tendo que pagar de novo, Pagar né? de novo. E aí, B.O. nessa época, foi muito difícil, inclusive os instrutores, né? O Danielzinho, o Feu, a Você já galera. era casado? Cleiton. Não. Nessa época não. 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 Aí, o que aconteceu? Os caras trabalharam de graça pra gente uns 6 meses, não de graça. Eles foram tendo créditos, que a gente ia pagando à medida que ia entrando dinheiro dos clientes avulsos. Bom que eles sabiam, né? Que, Não, foi tudo acordado, foi tudo Uhum. combinado, mas os caras quebraram um galhão, porque talvez a gente não aguentasse. E, nesse meio tempo, a gente também tinha, na época, pagava tudo com cheque pré. Ah, tá. Alguns voltaram e os caras ficaram, a gente foi, explicou, alguns entenderam, outros não. E é engraçado que os que menos precisavam eram os que não entendiam, mas faz É parte. ignorância. É, e aí foi difícil, porque era uma. Mas eu não fico assim, pô, o cara babaca, não. Porque, como eu falei, o rafting era uma coisa desconhecida. Pra todo mundo, a gente já era um monte de aventureiro, vagabundo, que, sabe, maconheiro, louco. era essa conversa. Então, assim, é engraçado, porque Tem as as pessoas que me barreiras, né? conhecem de perto, né? O Vitor, né, me conhece há bastante tempo. As pessoas que me conhecem proximamente, sabe assim, eu nunca usei droga, não gosto, não curto, nunca curti, muito Mas pelo contrário. É porque não quer fazer a loucura que você fez. E o rafting até afasta as pessoas porque você precisa de disciplina, tá lá todo final de semana, de manhã hoje, e tal. hoje não tá mais assim, raft, maconha. Não, Tá, mas Na época era é. só- Mas é. naquela época tinha esse preconceito. Tinha sim. Os caras não querem trabalhar, É, fica dando mas briga. por quê? As pessoas são culpadas disso? Também não, porque o nosso trabalho era lá na floresta, no rio, longe de todo mundo. E ninguém via o nosso trabalho, via a gente andando com os caras, comendo no E ninguém restaurante. pagava, né? Então como São é Luís. que é isso? E as pessoas não entendem, até hoje, as pessoas não entendem turismo em São Luís. Não. É muito difícil. Mas sabe por quê? Porque não vive. Cara, não é. Tem uns que nem entendem como é que funciona um passeio do raft. Eu acho assim, sabe, quando você processo. quando você tem um carro velho, o carro tá rodando, tá fazendo barulho, tá tremendo um pouquinho na direção, tem hora que você amarra com arame, mas você tá chegando na onde você Aí, precisa ir, tá tudo bom. Quando o carro para e começa a dar muito gasto, aí você começa a falar, putz, eu vou precisar comprar um carro mais moderno, esse carro já não tá dando mais, tal. Eu acho que São Luís está nesse momento, assim, na minha opinião. De trocar de carro? Porque São Luís, e isso também, é muito louco isso, cara. Tem um cara que é casado com a Parê, que é o Luiz Egito. Tem o Tãozinho, que é irmão do Beck. São caras, assim, o Galvão, os caras do Paranga, os caras... Todos esses caras abriram portas pro turismo. Sim. Porque eles, o Luiz Egito, o Tão, eles trabalhavam em jornais, cara. E eles sempre estavam colocando São Luís na mídia. E isso nos ajudava. Sim. O turismo São Luís fortalece, tinha uma presença marcante na mídia, né? E tudo isso facilitou a nossa vida. Não tem como dizer que Com não, certeza. né? Com certeza. E só que o mundo mudou. O mundo hoje é digital. O mundo hoje é Instagram, Facebook, É tal. isso E aqui, São ó. Luís hoje não existe comunicação. Não existe comunicação de vender São Luís como destino. Não existe uma comunicação. São Luís é muito fraco nisso. A Montana é muito fraca nisso. E isso vai mudar. Isso é um desafio. Isso é um Tá compromisso mudando, que mas eu tá- peguei para esse ano. É um ponto de convergência para mim. Assim, eu vou mudar isso. Eu É vou uma melhorar frase- muito a Montana nesse aspecto. Por quê?
As outras empresas fazem isso lá fora. Se eu não fizer, eu fico à margem. É uma Fica pra frase trás. que eu falo para os meus clientes, falo para o Vitor também. Um negócio que não está na internet, logo deixará de ser um negócio. Deixa Então, de existir. se São Luís não tiver na internet, vai deixar de ser um ponto turístico. Não, e você olha assim para São Luís, e aí é uma carência de grana mesmo, é uma carência de porte da cidade, Sim, de investimento. condição de investimento. São Luís tem um departamento de cultura, tem um departamento de saúde, como todas as cidades, Sim. mas não tem um departamento de comunicação. Verdade. Não tem. Galera, o povo de São Luís patrocina nós aqui, ó, nossa comunicação. E a comunicação faz uma falta desgraçada. Não faz. E São Luís precisa entender algumas coisas, né? E a gente também lá atrás tinha que entender isso. Mas era muito difícil. A gente foi aprendendo, tropeçando, caindo e levantando. Quando a gente ficou com 2 bots, qual era a saída? Alugar bots de um amigo nosso que confiava no nosso trabalho. Alugar bot. Só que você não sabe o seguinte, ia a São Paulo buscar. Caraca. Olha o detalhe, eu tinha um Fusquinha 71. Porque eu peguei o dinheiro para comprar bot. Eu tinha um carrinho lá, uma baratinha, eu vendi, fiquei com um Fusquinha 71. Você não voltou de São Paulo com 2 bots no Fusca, não, né? Não. Ah, tá. Pior. Seria engraçado. Você achou que 2 bots no Fusca ia ser engraçado? Então escuta isso. E aí eu e o Dudu com 2 Guatambu. E o bot enrolado, ele um pouco maior que um engradado de cerveja, mas ele pesa 50 quilos. Ele é grandão. Ah, tá. E aí, a gente enrolava 2 bots, cara. Colete, capacete, como o Zé Pulp tinha bastante, a gente alugava dele, ele já deixava com a gente aqui pra gente não ter que trazer. A gente trazia só os botes. Enrolava, cara, 50 quilos em cada braço, que eu e o Dudu, e saía da Canoar, que era a empresa que a gente que alugava os botes. O Zé é um cara assim que foi, muito legal com a gente, um amigão, nos deu muitas dicas, nos ensinou muita coisa, um cara que tenho no coração. E o Zé, a gente pegava lá os botes com ele na sexta-feira, quando a gente alugava, a gente vendia, por exemplo, para 20 pessoas, a gente tinha capacidade para 10, então vamos lá pegar mais 2 barcos. A gente vinha, então, às vezes tinha que entrar no circular, porque da Canoar até o Tietê, você tinha que... Pra ir a gente ia andando, pegava um metrô no Tietê, ia até a Barra Funda, aí ia caminhando uns 15, 20 minutos, chegava na Canoar pra ir embora. Com o bote não dá pra ir caminhando. É uns 2 quilômetros. Aí a gente tinha que entrar no circular. Às vezes, cara, o circular tava com pressa, dava pra entrar um. Então o Dudu ia com o bote, ou eu ia com o bote, quem tava lá dentro, o outro ficava com o outro bote, tinha que pedir ajuda pra alguém pra colocar no bondão. E depois pra tirar lá no metrô. Aí a gente tinha que pedir pro guarda abrir aquela portinha pra gente passar com o bote no metrô, punha no ônibus, chegava... Aí parava em Taubaté, meu Fusquinha tava lá, punha os 2 botes no Fusquinha, mais o Dudu e vinha. Na segunda-feira eu tinha que levar. Ah, e isso a gente... no final de semana. Vocês fizeram isso por quanto tempo? Uns bons 2 anos, mas assim, não é todo final de semana que a gente precisava fazer. Sim. E quando a gente tinha vendas, porque a Canoar também nos vendia. A Canoar também era uma das agências, é uma empresa de rafting, e que vendia a gente aqui. A gente tinha uma parceria, eles tinham um ganho diferenciado aqui com a gente. Existem, é uma das maiores empresas de rafting do Brasil. E aí, cara, os caras vendiam a gente também. Então, às vezes, quando a gente já sabia que a gente tinha venda por X tempo, os bots já ficavam aqui direto. Mas se fosse ficar 2, 3 semanas sem ter, a gente não tinha nada vendido, não dá para ficar pagando sem. Então exemplo, a gente levava. Se eles quisessem, o povo de São Paulo quisesse vir fazer o raft aqui no Rio de São Luís, eles têm que pagar uma coisa ou eles só virem com a empresa deles e descer? Tipo assim, eles recomendavam você porque não compensava pra eles virem. Não, qualquer um aqui. pode, cara. Qualquer um. O sol nasceu para todo mundo. O rio tá aí, o rio é público, né? Agora, você tem que ter um acesso. Você tem que ter um ponto de acesso, tem que ter um ponto de saída. E você tem que conhecer o rio. Existe uma lei não escrita entre as empresas de rafting que as pessoas respeitam quem já está. Eu faço rafting em Mambucaba, que é entre Angra e Paraty, bem a divisa. O rio é a divisa de Angra e de Paraty. Quando eu vou lá, eu faço com o Felipe, da Casa da Aventura, que é uma empresa de lá. Porque, cara,
ele é o local. Ele é pequenininho, tal. Quando ele vende, ele me chama para completar as vendas dele. Quando eu vou lá, eu falo, Felipe, vamos trabalhar comigo lá, tal. Isso, cara, é parceria. Isso é interessante, né? Quando você começou, você estava pequeno, alguém te ajudou lá atrás e hoje você faz esse mesmo papel. Isso que é o a gente vai fazendo legal, parceria. né, Pô, começou uma empresa então, aqui... o cara de São Paulo não vem no Rio de São Luís pra descer. É muito caro para ele fazer isso. É mais fácil ele fazer essas parcerias. E ele ganha comissão. Entendi. Então, assim, tem tudo isso. Então, foi, sabe, no começo foi muito difícil. A gente ralou. E, cara, tem uma época que a gente usava uniforme. Sempre de camiseta da Montana, que a gente mandava fazer as camisetas da Montana, né? Sempre camiseta da Montana e bermuda, era nosso uniforme. Tinha camiseta tudo quanto é cor, a gente usava. E a gente fez para vender para os clientes. Os clientes começaram a pedir. A gente fez para ter um uniforme, daí os clientes começaram a pedir, a gente começou a fazer. Aí as meninas pediam baby look, e o negócio foi, nós vendemos mais de 5.000 camisetas. Caraca. Voltou quando você era criança que você vendia. Ah, que é verdade, né? Quando você vendia roupa, né? E aí, cara, a gente vendeu muita camiseta da Montana, cara. Mas muita camiseta da Montana. E é engraçado, porque assim, não dava muito lucro, não. Porque a gente dava pro motorista, dava pro cara da agência, pro guia de fora que vinha. A ideia era mais o nome, né? Um marketing, né? E aí ficou muito forte isso. E a Montana, durante um determinado período, e até engraçado que era antes da enchente, a gente começou a sair em revista, reportagem, televisão, algumas coisas, e assim, o pessoal de São Luís tinha um carinho com a gente, né? E aí... Isso, uns 5 anos já? Antes da enchente, ele falou, né? Já tinha quantos anos? Uns 5, 6 anos, já tinha, e aí nessa época a gente já tinha uns 5, 6 bots. Então já tava mais estruturado. Já tava mais estruturado e tal, e tudo era difícil, cara. Tudo era difícil, você não tem noção, tudo era difícil. Registrar a marca. Hoje eu falei, pô, vou gastar o quê? R$900, mas pô, isso aí é... Naquela época seria muito caro. 2, 3 mil. Cara, era tudo... Assim, eu tinha um Fiat 147. Com quanto tempo de empresa? Só pra... Que a galera, hoje em dia, a galera inverte muito a ordem, né? A galera inverte muito a ordem. Eu fiquei até 2002 com Fiat, com 5 anos de empresa, 4 anos, 5 anos, eu tinha um Fiat 147. E em 2000, a diferença. Em 2003, não, em 2001, eu comprei eu ainda tinha o Fiat até 2002, eu comprei um Voyage 82 também, que era velhinho, né? Então, é que o Vitor falou, o cara... Um ano aí, o primeiro dinheiro no empreendimento, o cara mas eu comprei um carro, cara, pensando em dar de entrada no sítio que hoje é a Montana. Uma estratégia. Eu arrendava o sítio e eu sabia que o cara precisava de um carro mais ou menos nessas condições. Eu paguei barato e ia ganhar tipo 20%, 30% do valor. Porque, cara, eu precisava pagar. O cara falou, eu vou vender, eu precisava tentar juntar dinheiro. E o carro era um pouco a mais de ganho e tal. E minha mulher também já estava casada aí. E assim, a Aline sempre foi muito guerreira. E, pô, a gente pagava lanche na padaria, por exemplo. A gente pagava para fazer o lanche, como hoje. Se for comprar um lanche feito na padaria, vai custar R$9, R$10 o lanche que a gente serve para os clientes. Eu passei a fazer. Eu passei a comprar tudo lá. Eu e a Aline, a gente fazia. E naquela época, tinha dia de a gente ter que fazer pra trilha, pro raft, pra não sei o que. Tinha mês que a gente fazia 600 lanches. Quanto que não economizava? 600. O custo para caía de 11, de 9, de 10, caía para 4, 3,80. Mas vocês não dormiam. Dormia, dava. Ralava, mas dava. Sem dor, sem dava, não, dava. E aí assim, a gente começou a fazer e economizar. E eu andava com um carro velho. E as pessoas olhavam assim, mulher, ela faz parte da empresa também? Ela é minha sócia, mas ela é advogada. Ela advoga, ela tem o trabalho dela. E ela também cozinha bem pra caramba. Bem pra caraca, velho. E aí, quando tem as escolas, tal, ela faz comida para as escolas também. Então, assim, tem... Ajuda ali também um pouquinho. Trabalha pocão. Aí, aí, assim... Aí a gente sempre batalhou junto para ter as coisas. E a gente teve a ideia de transformar o nosso sítio, a chácara que a gente comprou, num espaço multiuso. Não só... Se eu fosse ter só a Montana ali, ia ser ainda um custo alto pra gente. E a grande sacada, eu acho que a grande virada da Montana foi quando eu deixei de ter um ponto alugado que tem um custo muito alto. Hoje, por exemplo, eu fiz um cálculo, seria alguma coisa em torno de 5,5 por mês. 5.500 por mês. Você entre ponto, funcionário e tal. Não, o ponto. Raso.
Um funcionário, por exemplo. Um funcionário, luz, internet, água, o aluguel. Um funcionário do quê? Para recepcionar. Recepção, tipo uma recepção na cidade. Ele tá se mixando isso. Então, assim, custaria uma base de 5.500. Para você ganhar 5.500 de raft, para depois começar a ganhar, aí tem contador, tem isso, tem aquilo. É bem complicado. E aí, quando a gente preparou a Montana, fez a base lá, e a gente já pensou em a Montana para ser multiuso, a gente montou com a estrutura que é útil para o rafting, vários banheiros, vários chuveiros, estacionamento, um espaço receptivo onde as pessoas podem ficar sentadas. Na hora que era alugado, ele era desse jeito? Não, era bem precário, era mais um ponto de venda. Entendeu? Né? E aí era onde hoje é o restaurante Espaço do Rei. Ali que era... ali era Montana. Durante 14 anos foi ali. E aí, cara, quando a gente conseguiu construir lá, e era o camping, né? A gente fez o camping também para ter uma outra entrada de capital e foram vindo ideias. Aí quando vieram as escolas, a gente pensou depois da enchente em levar as escolas lá para fazer o floating, que é um passeio que não tinha, que é dos caras descerem o rio aqui na cidade. Aí você conseguiu comprar o sítio. Deu o carro. E de novo, não, acabou que não precisamos dar o carro. Eu vendi um sítio, que é ao lado do parque lá, e recebi uma comissão que eu nem vendi como assim... Que era que não, nem era, como porque eu conhecia corretor. O cara. Né? Eu até, na época, o Feu e o Fabinho tentaram vender, né? Que eles tinham lá a coisa, mas o cara não gostou de nenhum terreno lá que tava com eles. E eu conheci esse terreno e acabei falando pro cara, assim, meio que, sabe assim... Olha lá, né? Cara, ó, tem esse terreno, porque eu já não sabia mais o que oferecer pro cara. Eu falei, ó, tem esse terreno que eu acho muito bonito, tal, quem sabe. Não sei se o cara tá vendendo, fala com ele. Pá, o cara pediu uma bala. E o cara falou, beleza. Pagou, e aí o cara falou, não, faço questão. E deu o dinheiro, que, putz, era a grana que faltava. Assim, era mais que o carro. E aí era o dinheiro que completava o que a gente precisava. Deu de entrada para comprar o sítio? Deu uma entrada. Meu irmão tinha uma condição assim ele trabalhava numa multinacional e tinha lá uma cooperativa. Ele emprestou no nome dele o dinheiro que faltava e eu ia pagando todo mês os empréstimos. E era pesado, mas a gente fazia. E a gente mas conseguiu... era melhor do que pagar o aluguel na Sim, cidade. E o detalhe é que a gente conseguiu pagar vários dessas mensalidades com o dinheiro que a gente economizou no lanche. Fazendo um monte de lanche, fazendo algumas coisas assim, sabe? E aí depois a gente criou novos produtos dentro lá da chácara, né? E hoje a chácara se paga e tem a conta chácara, e dentro dessa conta chácara, ela, fora esses 2 anos de pandemia, tirando esses 2 anos de pandemia, ela dá um lucro até, sabe? E se paga tal. Ela tem um lucrinho ali. Então, assim, a gente vai aprendendo e criando coisas e a gente vai melhorando devagar. Daí hoje a gente tem um carro e tal. mas... Pô, um cara da aventura, você tinha que ter um Land Rover, um Jeepão, não sei o que. Não, ainda não é a hora disso. Né? É interessante. Esse tipo de mentalidade, não sei se você já leu esse livro, mas eu peguei no Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala muito sobre isso, que é você comprar mais ativos do que passivos na sua vida. É um bagulho que eu prefiro investir. A não ser que seja uma necessidade. Claro. Tá lá, nossa, o carro não tá mandando. Aí, não, beleza. Mas não, enquanto eu conseguir andar. Assim, né? Que você vê, antes eu tive uma van, eu comprei uma van para tentar economizar e ganhar um pouco na van. Foi uma experiência frustrada. Sério? Muito frustrado. Pra economizar no trajeto ali, você fala. No aluguel da outra van. Também porque na época tinha muito pouca van e tinha uma carência. Aí se todo mundo, não vamos mais trabalhar com van com raft, vou ter que comprar. Sim, verdade. O rio é longe. Uma das coisas que é um desafio pra gente é que o rio é longe da cidade. São Luís é um município grande, a logística nossa é cara, né? Então, se todo mundo não... A gente vai ter que comprar. Mas por quê? O terceirizado é ele que cuida da van dele, ele faz o trabalho dele, ele vai tomar cuidado. E se você tem a nossa van e manda um motorista, outra hora é outro motorista, o cara não tem o mesmo cuidado, vai quebrar. Então, cara, custo viável não vira. A preocupação não pagava a economia, digamos assim. Não. E aí, assim... Hoje são quantos botes vocês têm? Assim, rodando hoje em boas condições, que a pandemia de novo nos prejudicou, a gente tem 9. Tem mais 3 arrumando, que eu vou arrumar, tô pagando por mês. É caro assim pra arrumar? Esse ano, dos barcos todos que eu mandei dar uma geral e coletes que eu mandei arrumar, essas coisas, eu gastei 70 mil. Carinho. É caro. Aí imagina se não tem caixa. Agora uma coisa interessante, a Montana vai fazer 25 anos, né?
Você passou pela pandemia, passou enchente e agora acho que você pode ter tipo um termômetro para comparar assim, qual que você acha que foi a grande crise assim que a Montana passou? Às vezes não foi nem essa também. Você fala assim, teve alguma crise, maior. Você fala, caraca, mano, vou desistir disso. Teve alguma vez você... Foi não, desistir assim? Não, cara, porque tem uma coisa que eu queria ter falado lá no começo. Por que eu e o Dudu ia buscar bote em São Paulo? Por que o Dudu... Às vezes eu alugava uma Kombi, ia buscar bote em São Paulo e saía daqui de manhã e chegava em Angra para fazer o rafting no outro dia às 2 horas da manhã. Caraca. Saía daqui 9 horas da manhã para chegar em Angra às 2 horas da manhã. Quase o dia inteiro, porque a gente sabia que a gente gostava muito de fazer aquilo. Que eu queria viver daquilo. Então, cara, é por isso. Isso movia a gente. Então, eu nunca pensei em desistir. Mas depois da enchente, logo no começo, eu não via um horizonte. A cidade estava destruída. Até hoje, você clica na internet São Luís do Paraitinga, a maior quantidade de opções que vão aparecer para você é a da enchente. Então, é muito complicado. Quem que vai visitar uma cidade destruída? Verdade. Então eu fiquei 1 ano sem trabalhar. E para completar, minha mulher também, porque ela é advogada, e o fórum pegou água e tinham que recuperar tudo e tal. Foi aí também uma mudança drástica na nossa vida. Eu podia sentar na calçada e ficar chorando e falar, olha, a gente ajudou as pessoas e agora tô aqui ferrado. Pra quem não conhece o rafting, a galera do rafting em si, salvou quantos? Vocês têm números mais ou menos? Quantas pessoas salvaram? Cara, assim, exato não, mas eu acredito que alguma coisa entre 600 alto para 700 baixo. E, galera, pra quem não conhece, teve uma enchente aqui em São Luís e era pra morrer muita gente. Pesquisa aí, enchente São Luís Paraitinga em 2010. A gente tem estátua desses caras, inclusive foi um dos motivos de começar a fazer o rafting. O Vitor faz. Eu também sou instrutor de rafting, trabalho por aí. Funcionário. Os caras, tipo assim, foram considerados os anjos do rafting, né? Os anjos do rafting. Os anjos do rafting. Mas assim, cara, olha que coisa louca. A gente resgatou a galera e tal, a gente tava em alta, a gente tem uma medalha da ONU, a gente tem uma medalha do governo do estado, medalha de honra do governo. Obrigado, Vitor. Então, assim, cara, a gente tem um monte de coisa. Só que a gente que 1 ano parado. Só que a gente não come medalha. Que adianta uma medalha no peito, você sempre sabe? A gente tem um amor da população, e isso é muito legal. Sabe, às vezes eu tava andando na rua, minha filha pequena, meu filho pequeno, vinha uma senhora falar, olha, você lembra dessas 2 meninas? Elas pequenininhas, elas estão aqui só por causa de vocês. Aí meus filhos olham pra mim e tal, com aquele olho, sabe? E isso herói, não tem preço, cara. Sim. Não, herói não. Herói usa sunga por cima da calça. Esses caras não são muito não, bom, mas assim... Uma referência positiva. Não, mas assim, cara, a gente brinca, mas herói sim, a gente foi herói. Uma dificuldade também era mostrar para todos os meninos tudo que a gente não é herói. Você fez um ato heróico. Entendi. Né? A gente é gente que nem todo mundo, tem os problemas como todo mundo e assim, a gente tomou várias decisões acertadas, como dividir a galera, pôr os caras de caiaque fazendo uma triagem, né? Os caras vieram os batedores. Cara, quanto tempo antes do bombeiro começar a agilizar? Na verdade, a gente ficou até depois também, porque o bombeiro não tinha equipamento nem conhecimento adequado, técnica adequada. Teve situações que vocês salvaram até o bombeiro, não teve? Quando os bombeiros começaram a entrar na água, o barcão deles lá virou. Mas mentira. Assim, verdade, cara. Mas não é culpa dos caras. Faz parte, né? Os caras, quando chegaram, ajudaram muito. Apesar dos caras falarem aí na televisão que não fizeram nada, eles fizeram muito. Só que você quer ver? Lá, né, os caras da Electro, brother, e os caras da Sabesp, que esses caras trabalharam depois da enchente. 15 dias depois tinha luz e água em quase todos os lugares possíveis. Esses caras trabalharam 20 horas por dia, cara. Também sabe? Assim, heróis, a população que abriu sua casa para receber, que dividiu sua comida. Verdade. Então, São Luís como um todo, né, cara? Foi muito louco, né, gente? Muito legal. Mas acabou com as economias de todo mundo. Sim, São Luís até hoje ainda sente ecos daquilo. Caraca, é verdade. Talvez não seja só esse motivo, mas seja um dos motivos que uma empresa que poderia estar investindo mais em comunicação tá tendo que se reestruturar o dinheiro sumiu. Agora, porque esse dinheiro que seria usado ao longo do tempo para marketing, para outras coisas, voltou para reestruturar. Meio que voltou do com zero certeza. as empresas, muita gente fez dívida e paga até hoje. Então o que acontece? Cara, para mim teve um impacto imediato. Todo mundo precisando de dinheiro, todo mundo perdeu muita coisa. A galerinha que ia perto dos 18, ia fazendo 18, todos entravam na construção civil, que tinha uma quantidade de demanda incrível por vaga na construção civil. Então não se formava guia de rafting. Porque os caras já precisavam ganhar imediatamente e iam para a construção civil.
Então ficou um tempo, cara, e a gente não tinha tanta procura, tanta demanda. Ficou um tempo sem formar. Ninguém queria também descer, durante uns 5 anos, cara, acho que a gente formou 2 ou 3 guias só. E a gente sente falta nisso hoje. Criou um vácuo e não houve uma sequência. E é difícil hoje você formar guias. Outra coisa também, os sucessivos ciclos econômicos, as dificuldades econômicas, surgimento de vários raftings em várias cidades, tudo isso. Mas como é que você lidou depois da enchente? Tipo, você teve que fazer dívida, você teve que fazer empréstimo, você fez uma outra renda. A base da Montana foi tudo por água abaixo, literalmente. Então, assim, eu particularmente, eu não tinha praticamente nada guardado de dinheiro. Não tinha aquela famosa reserva de emergência. Não, porque eu estava pagando as coisas, eu estava pagando o camping ainda, né? Eu tinha investido na transformação da chácara, eu estava investindo na transformação da chácara para receber a Montana. A Montana ainda era na cidade. Mas eu tinha um seguro da minha casa, das coisas e tal. E apesar de ter sido enchente, o Santander pagou 20% do valor do seguro. Isso deu um upzinho ajudou a manter. Na recuperação. E eu dei, assim, é que eu falei, eu podia ficar sentado na sarjeta chorando. Não, eu fui ter ideias. E minha mulher saiu para trabalhar para fora, foi advogar lá fora, conheceu pessoas e investiu na carreira dela, fez cursos e tal, e passou um ano gramando. Que nem eu tava falando, né? Assim, a Aline saiu para trabalhar, meteu o cara, tinha um cara que trabalhava aqui em São Luís antes, falou, pô, você é uma profissional super séria, super competente, vamos lá, vamos para outros lugares, eu tenho um monte de cliente, eu consigo cliente para você. E ela foi, se especializou ainda mais, fez mais curso, São José, Paraibuna, Caçapava, Jacareí, essa região. E assim, hoje eu consigo ver até através disso, né, a disparidade econômica que tem, assim. São José é uma cidade muito mais rica, por exemplo, do que Taubaté, né? Rica em cultura? Rica em dinheiro. Dinheiro, muito mais. Sério? Não dá nem para comparar São José com Taubaté, cara. Assim, eu diria que São José, para cada 10 reais que gira em São José, gira 1 em Taubaté. Caraca. É muito diferente. E assim, Paraibuna é a São Luís de São José. Está perto de São José. Enquanto que nós estamos entre Ubatuba e Taubaté, Paraibuna está entre Caraguá do petróleo e São Sebastião ali do petróleo e São José. Então lá rola muito mais dinheiro. Ela como advogada, por exemplo, ela tem um espaço muito maior para trabalho, né? E ela trabalhando fora e eu implementando a Montana, também, né? E eu implementando aqui, né, a Montana, tendo ideias, trabalhando essas ideias, a gente foi pouco a pouco melhorando a nossa condição e eu pude investir melhor na Montana, fazer mais coisas, né? E a gente pôde também investir na própria propriedade, fazendo mais coisas. E também dei sorte também. Quando a prefeitura teve patrocínio da escola no carnaval, não lembro se foi 2012, 2013. Foi 12. Os caras fizeram uma pesquisa nos campings que tinha e acharam que o meu era o mais legal. Aí os caras me patrocinaram também, então me deram mesa, me deram um monte de coisa, isso me ajudou. E aí hoje eu tenho as mesas todas de madeira e tudo mais. Até hoje ainda tem umas mesinhas da escola. E hoje lá, onde fica a Montana, além da Montana, ela tem mais algumas coisas? Ela é um camp? Eu moro lá, né? Hoje. Tem minha casa, eu tenho uma casa de hóspedes, eu tenho uma casa, tem que ir lá conhecer. Eu tenho uma casa de hóspedes lá que eu alugo ela no carnaval e tal. Eu tenho um rancho tropeiro que eu tenho um fogão feito com barro de cupim que eu mesmo fiz. Eu tenho um forno de cupim, construído com cupim. Todo ele feito de pau a pique, o chão de madeira reciclada. Eu tenho um espaço para fazer fogueira que é com pedras que foram colocadas do Botafora pela empresa que reconstruiu a igreja. Pedras que eram da escadaria que quebraram muito, que não iam ser utilizadas. Eu peguei e fiz o espaço de fogueira. Isso você oferece para os clientes? Sim, então eu sempre deixo uma lenha lá para os caras poderem fazer uma fogueirinha. Eu tenho um espaço que cabe 110 pessoas para almoçar, jantar, tomar café e tal. Legal. Eu tenho um outro rancho que eu fiz hoje que é uma cozinha compartilhada. E tudo foi agregando para Montana. Tudo agregando. E eu tenho então lá... era tipo a matriz montando, colocando as outras. E olha que legal, quando eu comprei lá tinha umas 15 árvores. Hoje tenho 970. Então assim, hoje houve uma recuperação do espaço também. Tinha um monte de vossoroca, erosão, tal. Eu arrumei tudo, deixei pouco a pouco os lugares arrumados. Então pouca gente sabe.
Mas quando a gente plantou grama lá tem 5.500 metros de grama plantada. Foi eu e a Aline grávida. Sabe, a gente contratou um cara, o cara falou, não, eu planto um caminhão de grama a cada 2 dias. Aí pode vir 5 caminhões de grama que não tem erro. Eu comprei os 5 caminhões de grama. Na época, eu acho que eu gastei R$7 mil. Nossa senhora, e 7 mil não é. E a grama começou a morrer tudo e o cara não conseguiu plantar nem meio caminhão em 5 dias. Aí eu comecei a plantar, eu acordava 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, começava a colocar a grama no piruzinho e falava pro cara, só vai picotando a terra que eu vou ajeitar. E eu comecei a plantar, aí a Aline chegava às 6h30 da manhã, 7 horas, com café, a gente tomava café, e a Aline começava a colocar grama no piruzinho, e eu e ela carregando os piruzinhos, e eu plantando e ajeitando. Cara, assim, a gente ralou muito, mas as coisas vão acontecendo, né? E a gente foi, que nem eu te falei, dinamizando, as escolas começamos a criar muito mais roteiro. E esses roteiros foram dando certo, a gente foi diversificando o roteiro, complementando. E é legal. Dá pra dizer que hoje a Montana é tipo uma agência de turismo aqui em São Luís? Não, a Montana sempre foi uma agência de turismo. E, inclusive, quando a gente tinha o escritório em São Luís, nós éramos a agência de turismo. Por quê? Todo mundo passava lá para pegar informação e a gente informava sobre tudo. Maneiro. Né? E uma coisa que eu acho muito legal da Montana é um pouco a minha cara. Que eu sou informal. Eu sou assim, eu acho que eu sou comunicativo, eu falo, eu me expresso de uma forma bem... Não é aqueles engravatados. Não. Eu sou bem assim, de São Luís. Tranquila, bem a cara de São Luís. E isso, cara, reflexo, eu passo pros meninos, porque também os meninos têm a cara de São Luís. E eu acho que a Montana representa muito a cultura verdade, local. A empresa é a cara do dono, né? E, reflexo. Cara, isso é muito importante. E um orgulho enorme para mim a quantidade de elogios que a equipe recebe. Maneiro. A equipe é muito elogiada pelos clientes, cara. E a gente tem uma nota no TripAdvisor, no Google, que beira 100%. Sabe assim, é muito legal. A gente tá assim entre as maiores notas entre o rafting do Brasil, assim, a Montana tá ali, sempre ali entre as 3 primeiras. Você como sócio, você como agora, dono, agora então é dono, não é? É muito legal. Eu ia falar CEO e dono, né? É a mesma coisa. Você como dono, então você preza a experiência do cliente. Sabe por quê? Porque no fundo, cara, tudo é atendimento. E sabe o que a gente vende? A gente vende expectativa. Quando você vai num restaurante e você compra, e você chega lá, vê o cardápio e fala assim, pô, hoje eu tô a fim de comer um filé com fritas. Você imagina aquele filé temperadinho no ponto, nem muito salgado, não pode estar duro, uma expectativa antes de comer, a batata frita sequinha, assim, tá encharcada. Sente o gosto, né? Sabe, o arrozinho bem soltinho, o feijão. Então, você tem a expectativa. E se aquilo é frustrado, se vem uma comida ruim, aquilo, né? A mesma coisa é o rafting. A gente vende uma expectativa. Acho que na vida, né? Real. A gente tenta colocar uma coisa real. E lá a gente faz mais, porque a gente interage com o cliente, põe o cliente para nadar, e faz isso, e faz aquilo. Então o cliente sai muito satisfeito. A gente vende expectativa. O que a nossa grande luta, cara, é ser agradável com o cliente. E detalhe, como a gente faz um esporte de aventura, o cliente tem que se sentir seguro o tempo todo. Se o cara não se sentir segurança, quebrou. Ah, mas 100% não. Vai ter um que vai dar uma ralada, vai ter um que não sei o quê. Mas ele vai ver que não foi nada agradável. Tem um ou outro que você não consegue agradar, porque ninguém consegue agradar. Todo mundo faz parte, você não pode se preocupar com isso. Faz parte você tem que quantificar. Né? Se 1% reclama, ok. 2% reclama, ok. 3%, opa. Tô errando alguma coisa. Podemos melhorar. E falando da mesma coisa sempre. Agora, se 10% reclama, amigão, você tem um espinho no pé, tem que achar. Né? Então, assim, é isso. E a gente tem assim, um potencial muito grande. A gente quer continuar crescendo, a gente vai investir nesse crescimento. E uma das maiores coisas, um dos maiores troféus, um dos maiores orgulhos da Montana, cara, é que a gente é um trampolim de crescimento para diversos garotos que passaram por lá. E garotas também, que lá atrás teve mais, hoje tem menos, mas garotas também que foram guias. Cara, lá os meninos chegam muitas vezes com dificuldade de falar, de se impor, com baixa autoestima. E lá eles aprendem
eles trabalham com gente de alto nível cultural, eles aprendem a se comunicar, oratória, disciplina. Disso, né? Melhorei um pouquinho. Disciplina, aprende trabalho em equipe, valorizar e entender a importância de trabalhar com o equipamento correto, cuidar e aplicar o uso do equipamento correto, conhecer o ambiente de trabalho e as suas características, tudo isso o cara aprende. Ou seja, quando ele domina isso bastante, ele está prontinho para passar em qualquer entrevista de emprego de várias empresas, de várias situações. Várias coisas, né? Então, muitos caras que fora do rafting teriam muita dificuldade para conseguir atingir um nível que atinge, o rafting foi um trampolim. O esforço dele, a capacidade de compreensão, de retenção de aprendizado e tudo mais é que fez ele ser aquilo. O rafting sozinho não faz mágica. Mas foi um trampolim. O rafting dá a chance. E o cara agarra e se esforça para crescer, né? Tem o valor do cara. Mas assim, o rafting dá uma chance muito grande de crescimento para um monte de gente, sabe? Isso é muito legal. Muitos caras cresceram bastante a partir disso. Então, esse é o que você considera o maior troféu? Eu assim, acho, cara. legal. Eu acho, porque, cara, assim, assim, eu e a Aline, a gente conversa muito sobre isso, assim, a gente não desiste de pessoas. O mundo é feito de relações, cara. Tudo que você tem é emprestado. Eu, quando era um adolescente, eu era bem babaca, sabe? E eu não percebia, cara, que tudo que eu tinha era emprestado dos meus pais. Teoricamente, você nasceu, sua família era, teoricamente, era bem, digamos, financeiramente falando, não é? A sua família, assim, não? Dos seus pais? Era. Não faltava nada, né? Mas, assim, meu pai teve 6 filhos, meu pai era funcionário público, minha mãe também, apesar de meu pai também ser dentista particular, ele também era funcionário público. Então tinha uma boa condição financeira, mas foram 6 filhos, meu pai pagou faculdade para os filhos, então assim, a gente nunca faltou nada. Porque, cara, eu era recebido nas casas das pessoas por quem meu pai e minha mãe eram. O que eu fiz para ter isso? O que eu fiz para uma mãe falar que eu era boa companhia para o filho dela? Uma família de respeito, uma família que tinha uma postura, não é uma família de grana ou sem grana. Eu aprendi com os meus pais que eles levavam, muitas vezes convidavam amigos meus mais carentes ou de dificuldade para passar Natal com a gente, Ano Novo com a gente, sabe, de inclusão. Entendi. Uma série de situações que, sabe, vai compondo a personalidade da gente, né? E tudo que eu tinha era emprestado, cara. Nada eu fiz, eu construí. Hoje não, hoje eu tenho uma história, hoje eu tenho um legado, que é a Montana. Se eu pude ajudar na enchente, uma vida que a gente salvasse já seria muito. A gente pôde salvar, se eu conseguir ajudar um monte de gente, se eu conseguir criar meus filhos. Hoje o que eu tenho é o meu trabalho, é o meu legado. Eu escrevi esse capítulo. E o mundo é com o outro, né? Se você olhar só pro seu umbigo toda hora. Mas também é emprestado. Quando eu me for, vai ficar o quê? Pô, aquele cara fez isso por mim, ou ajudou não sei quem, ou fez isso, ou deu uma chance, a Montana deu eu vou, a Montana fica. Então assim, cara, a gente tem tudo emprestado. E aqui, numa cidade como a nossa, eu aprendi isso demais, assim, fortaleceu muito isso na minha cabeça durante o pós-enchente. Você tem aquilo que você é. Se você é um cara legal, se você é um cara... Não precisa ser... E o legal não é o cara que é legal que todo mundo não. Um cara legal é um cara correto, um cara que batalha. E a gente erra, Eu já errei várias vezes, eu já fui incorreto várias vezes. Eu não sou santo, não. Eu já fiz muita bobagem. Mas... fiz muita merda mesmo, mas a gente tem que aprender. Uma hora tem que parar de fazer, né? Sim. Então, assim, se você é um cara legal, se é um cara correto que ajuda as pessoas quando é possível, você sempre que você precisar de ajuda, você vai ter. As pessoas são solidárias, as pessoas... É aquela tal da energia que vai e volta, né? Então, exato. E aí, cara, numa cidade pequena como a nossa, numa comunidade onde as pessoas sabem quem é cada um, cara, você tem aquilo que você é. Isso é muito importante. São Paulo, você é aquilo que você tem. Quanto mais você tem, mais São Paulo te oferece. Porque ninguém conhece ninguém, é gigante, é absurdo e tal. Né? Mas, cara, eu vivo aqui. Eu quero viver aqui. Então, me importa os rumos que a cidade vai tomar, me importa o que eu vou fazer. Isso faz muito sentido, porque quando eu fui pedir emprego lá pro Roberto, ô Roberto, me dá um emprego dele. Tá. Você manda o... eu sou filho do Capagato, né? Do Lido Paulo. Ele olhou pra mim e falou, dá o currículo aí.
Aí ele deu o currículo. Seu avô foi legal, seu pai é legal, vem amanhã. Tá ligado? Mas não é. Você conseguiu o quê? Uma chance emprestada de tudo que seus antepassados fizeram. E se eles fossem bosta, eu também ia você teria isso. ter muito mais dificuldade. Então, e infelizmente, e é triste, hoje, cara, porque tem muitos caras legais que são banidos ou são assim deixados de lado, excluídos por conta de que os pais foram, que deixaram de ser, né? Cara, você tem que tomar muito cuidado com o que você é, porque no final das contas as pessoas, isso vale muito a pena, né? Tipo, você tentar ser uma boa pessoa, né? Porque acabou a água. Você tentar ser uma boa pessoa, porque às vezes você não colhe essa semente, né? Mas talvez seus filhos vão colher, seu primo, sua namorada, seus irmãos, né? O reflexo talvez você não sinta, né? Mas os seus filhos vai sentir, né? Dependendo do que você vai fazer. Exato. É por isso que eu falo, não desistir de pessoas. Às vezes depende não das dá. pessoas. Às vezes não dá. Né? Mas também, né, toda regra tem exceção. E também tem aquilo que eu te falei. As pessoas, você tem que ver quem é quem, né? As pessoas razoáveis. Sim. O cara vai, eu também sou adepto, né? Eu sigo aquele ditado de Confúcio, muito antigo, né? O ditado. Que é assim, se a pessoa te engana uma vez, a culpa é da pessoa que te enganou, traiu sua confiança. Se a pessoa te engana uma segunda vez, a culpa é sua. Porque já tendo sido traído uma vez, deu chance para te trair de novo. Você pode até dar uma segunda chance para a pessoa, mas você não pode dar oportunidade para te trair de novo. Né? Então, ou quando ela te trair, você reclamar para ela, falar, eu fiquei sujeito a isso. Né? Então, assim, tem que ficar de olho aberto. Às vezes, tem pessoas que entram na montanha e não dão certo. Mas, cara, 90% ou mais desse percentual não é porque eu tenho plena tranquilidade com relação à minha consciência de que eu fiz. É que às vezes não dá, a pessoa não leva jeito, a pessoa acha que vai ser fácil, não é. Ou como eu também, que fui fazer faculdade de Direito e vi que não era pra mim. Então, assim, às vezes a pessoa começa, depois não quer mais. Ou então as pessoas às vezes não têm índole pra isso. Você falou agora, me veio uma pergunta, tipo assim, quando sua família toda praticamente fez faculdade e trabalhou em algo, como que foi, tipo assim, pros seus pais quando você fez, por exemplo, faculdade de Direito, por exemplo, era uma vontade sua ou era uma vontade dos seus pais? Dos meus pais, eu queria ver outra coisa. Então, como que foi esse rolê? Tipo assim, putz, fiz, mas não é o que eu quero. No começo eu não tive. Primeiro que eu entrei muito cedo na faculdade. Eu fiz 18, eu já estava na faculdade. Isso foi ruim, porque eu era muito infantil e eu não tive personalidade para impor a minha vontade. E eu era um cara que tinha sido bom aluno, tinha sido um filho que era sempre tranquilo, assim, nunca dei trabalho, eu não sabia lidar com fracasso, eu tinha medo de magoá-los, decepcioná-los, então eu fui fazendo. Mas quando eu vi que não era para mim, quando pintou o rafting na minha vida, eu talvez tivesse sido advogado se não tivesse aparecido o rafting. É uma coisa que, cara, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer e tal. Imagina, meus pais não sabiam o que era. Meus pais acharam que eu ia ficar remando até o fim da vida. Mas como é que você vai fazer quando você tiver 60 anos? Você já tinha um negócio na mente. Então. E uma outra coisa, quando eu comecei, eu olhei para a empresa da seguinte maneira: pô, amei fazer isso, cara, é muito bom. Dá para viver disso como guia? Somente como guia? Só prestando serviço, né? Não dá. Então, se eu quero trabalhar com isso, eu vou ser o dono. Então eu passei a olhar tudo com um olhar de dono. Nossa. Por que aconteceu isso? Por que é assim? Como é que faz? Processo, como é que vai... Você entendeu? Saber o processo. E aí, cara, aí foram as etapas. Hoje você não é guia? Sou quando precisa. Entendi. Porque, sabe o que acontece? Assim, eu podia ter 3 funcionários para fazer o que eu faço. Só que depois de pandemia e tudo, não tem grana para isso. Né? Se eu tivesse 3 funcionários, eu teria um custo aí desses 3 funcionários da casa na ordem de uns R$7.000 por mês. Eu tava vendo pesado demais. Também, o cara falando, você paga 2 pro seu funcionário, você tá pagando tanto pro governo. Acho que a cada 3 você paga 2 pro governo, alguma coisa assim. Então o funcionário, ele custa
para a empresa tanto. É 0,6 e 8. Então, tipo assim, para cada R$1 mais 68, né? De 680 de encargos. Isso né? aí é bizarro, né? Poderia estar na mão do funcionário, né? Por isso que daí ele falou, por isso que lá nos Estados Unidos os funcionários ganham mais. Se você sobe 3 mil, 4 mil pro seu funcionário, vai ter que subir depois lá também. Outra lá e lá não tem isso. Lá não tem isso. Lá, pouco, tipo, né? lá nos Estados Unidos, tipo assim, o patrão paga pro funcionário é pro funcionário. Ele quase não paga, se não paga pro governo. Ele não né? paga, é o funcionário que paga. Então. Aí por isso que o funcionário consegue ganhar mais. Entre outras coisas, né? Por exemplo, no Brasil, todos esses encargos aí. Mas é uma outra conversa. Se a gente for conversar, nós vamos para muito longe. Mas verdade. depois que vocês terminarem de gravar, eu em off. Não, é que é absurdo. Mas assim, cara, o que eu posso dizer pra vocês, assim, de verdade, se você gosta daquilo, se você tem vontade de fazer aquilo, e às vezes você tem vontade por um tempo, depois surge vontade de outras coisas. Mas entra de cabeça, faz bem feito, procura conhecer o seu público, os gostos do seu público. Seja melhor do que eu, seja organizado, uma coisa que eu não sou. Então, assim, isso eu ainda padeço muito, pago muito. Preciso, eu não sou, eu não sou. Então, eu preciso melhorar muito nesse aspecto. Então, assim, eu também espero que mais no máximo 1 ou 2 anos eu esteja chegando num patamar que eu possa prescindir de eu ser o cara da organização e ter alguém que faça para mim, né? Conseguir contratar mais alguém que faça por mim, porque eu vejo isso importante. Uma outra também coisa que eu passei a fazer agora, eu vou investir, né, na parte do marketing digital. Eu tentei, até com o próprio Vitor e tal, como a gente é próximo e o Vitor está fazendo muitas coisas, não deu tão certo assim. A minha ideia agora é investir numa empresa de fora, que me cobra e que eu cobro e que tem uma relação não pessoal, produtividade, uma empresa de marketing, vai me cobrar um X por mês lá para fazer isso. Então assim, a minha ideia é crescer, organizar naquilo que eu sou mais fraco, né? E descentralizar, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. E é algo difícil, né, para quem é pro dono, né? Qual que é a sua meta daqui 5, 10 anos em relação à empresa? Seria isso? Também. Descentralizar você, tirar você do meio, né? A minha meta como empresário é criar mais 2 produtos. Hoje você tem alguma outra fonte de renda, sem ser a Montana e as coisas que tem lá? Você investe em bolsa? Não, eu invisto mais em... O Vitor eu invisto em leilões judiciais de imóveis, uma coisa que a gente às vezes assim, fica de olho e tal. Tem umas oportunidades e tal, mas a minha esposa que viu esse campo e tal, então a gente fica meio de olho. E a gente também faz um pouco de investimento em negócios, por exemplo, negócio de ocasião. Surge uma oportunidade com um terreno, uma casa, compra aqui, compra ali. Mas não um negócio, eu vendo outra coisa. Não. Ou uma outra empresa, né? Outro CNPJ. Eu tenho 2 CNPJ, né? Eu tenho a Montana e a Paletinha, mas as duas mais ou menos na mesma área. E uma coisa que eu estou desenvolvendo um novo produto lá, que é o Bike Point, porque tem muita gente pedalando em São Luís, então eu já tenho a estrutura, coloquei lá agora uma VAP, uma tenda. A minha ideia é que os bikers possam ter um espaço para descansar. Eu vou fazer um redário que tem uns 8, 10 redes para os caras descansarem e bater uma VAP na bike, levar a bike limpa embora, porque a gente fala isso, né, pensando no homem. O homem tudo bem, vai dentro da van 15 caras cheirando CC e tal, tá tudo certo, cueca suada, tá tudo bem. Mas cara, para as meninas é terrível. Você pensa que as meninas podem estar naqueles dias dela e tudo é muito difícil, né? Então, poder tomar um banho, tem um lugar para isso. Quem quiser tem um lugar. Tem. Tá ali, então, tá assim, ali. ainda não tá virando, mas vai virar. É um projeto meu. E uma outra coisa que eu gostaria também é de criar um roteiro de charme na zona rural, onde eu possa levar com um transporte 4x4, que eu também estou batalhando aí, para que vai comer um queijo em determinado lugar, daí eu já combino. Isso eu vou ter que montar, vou criar. Como eu criei também algumas coisas com parceiros nossos hoje, né, Vitor? De ter um vinho legal, de ter uma maneira de atender legal, valorizando, sendo quem eles são. E fazendo a economia mas ao mesmo girar, tempo né? fazendo a economia girar. Porque eu tenho um desafio assim, né? De, cara, tornar mais viável
economicamente. Mas por que você está tanto preocupado com isso? Para que outras pessoas ganhem? Porque mais gente ganhando, eu vou ganhar mais ainda. Não é que eu sou bonzinho, não. Mais, dinheiro fica aqui. Sim. Então, cara, a gente vai criar uma bolha de prosperidade. E aí todos ganham. Todos ganham, você entendeu? Todo mundo prospera. Então, e isso é muito importante. E ter diversos produtos. Hoje, São Luís perde para várias cidades nos feriados. Os feriados em São Luís, para quem é da aventura, é muito ruim. Porque os caras têm no máximo 2 coisas para fazer em São Luís. Enquanto que as outras cidades oferecem uma gama de produtos e a gente tem essa dificuldade. Então eu preciso ter também no meu portfólio produtos mais caros, mas produtos mais em conta também, para que você monte num pacote produto que custa 10, produto que custa 3, produto que custa 2,5, produto que custa 6. O cara monta lá em 4 dias e vai ter um ticket médio interessante, tanto que ele possa pagar, como é interessante para a gente receber também. Ele vai ter um consumo na cidade que é legal. Agora, fica mais turista vindo pra eu estou fazendo um estudo, né? A Montana está dentro de um projeto que o governo do estado está custeando. Esse governador que está saindo agora, uma pena, porque o cara ele veio do turismo, né? E ele investiu pra caramba nesses 2 anos dele aí de turismo. Só para vocês terem ideia, ele está gastando, são 126 empresas e o governador está colocando 70 mil em cada empresa em cursos e certificação. Legal. E eu estou fazendo esse curso que chama São Paulo Eco Aventura. E dentro disso, uma das coisas que uma pesquisa lá feita no exterior, que trouxeram para cá e estão explicando para gente, com professores de lá de fora, de tudo, por que é assim. Os caras chegaram no número de que para cada 4 clientes de aventura, desse tipo de turismo, né, que nem o de Gramado, que nem desses lugares, para cada 4 você precisa de 900 de turismo de massa para ter um ticket médio igual. Então, equivaler, o ticket do porque turismo o turismo de massa é bem mais alto. Muito superior. Por quê? Porque o turismo de massa, desses 900, talvez 300 não gastem nada. Verdade. Só que ele precisa de banheiro, ele gera lixo, precisa de segurança, precisa de uma série. O custo desse cara é altíssimo, apesar de não deixar nada. E isso vai impactar um tanto dos outros que vão bancar esse cara. Então é muito assim. E o ticket médio acaba sendo muito baixo. E então assim, isso é um estudo Austrália, Estados Unidos, França, Canadá, então, Inglaterra, Portugal, Espanha. Não, é possível. Agora as pessoas têm que compreender isso, né? Que a gente precisa caminhar por todos os lados. Então quer dizer que o meu turismo de massa é ruim? Não, é importante. Nosso carnaval é importante, a festa do Divino é fundamental. São coisas tradicionais, é importante. Mas não dá para você trabalhar só com turismo de massa. Só isso. Né? Se quiser atender, pode atender. Ele vai finalizar com uma frase que ele sempre pode faz. Atender primeiro, pode atender primeiro. Vamos lá então. Não, pode finalizar, depois eu atendo. Provavelmente a Aline? Provavelmente. Quer fazer aquela pergunta que sempre faz lá pra ele? Eu queria, antes de fazer essa pergunta, eu queria saber, tipo, qual que é a palavra que resume essa trajetória sua, tá ligado? Da montanha em si. É conhecimento, é carinho, é querer evoluir, é não estar acomodado? É acreditar naquilo que você gosta, que você quer fazer, faz. Acredite. A Montana só é o que ela é porque eu acreditei. Você acreditou. Porque eu acreditei. Quando ninguém acreditou, eu acreditei. Legal. Aí eles começaram a acreditar. Aí depois é a diferença do louco e do gênio, né? E assim, né, tem uma coisa que eu acho muito importante também, que tem tudo a ver com o sucesso da Montana. É viver essa aventura com quem já nasceu neste habitat. Por que isso, cara? Porque nós somos daqui, nós temos a nossa alma luizense. A gente respira a nossa cultura e o cliente quer vir para cá e ter um pouco dessa cultura, sabe? É um diferencial absurdo. Verdade. Então, como você vai para a Alemanha e quer viver a cultura de lá, sim, né? Não vai chegar lá na Alemanha e ver. Pode até ser, mas não chega na Alemanha e fala assim, queria comer feijoada. Então, você vai na Alemanha para consumir a cultura de lá. Como as pessoas vêm aqui para viver São Luís, para sentir na pele São Luís. Com certeza. Esse gostinho. E se você tivesse para falar para os internautas aí que seguem a gente, a gente finaliza toda vez desse jeito o podcast. Uma frase que vai chegar para o mundo inteiro. Vamos supor que você fale aqui o que vai falar agora e chegue no WhatsApp todo mundo, todo mundo. O que você falaria para essas pessoas? Qual que seria a última frase sua, a frase que
você deixaria pro mundo, assim, sabe? Seja responsável, principalmente com o planeta, e não se leve tanto a sério. Sabe? Quando a gente se leva muito a sério, a gente corre um risco de ficar chato e repetitivo. Não se leve muito a sério. Maneiro. Da hora. Gutão, obrigado. Foi um prazer. Você vai voltar aqui pra nós falar um pouco mais de turismo. Vamos. Que nem eu falei com o Vitor, a gente tem um episódio que a gente fala de tema. Então a gente traz um tema aqui pra discutir com você. É isso, galera. Se você gostou do episódio, se inscreva, dê o like. Nós já falou engajamento, caralho, 4 aqui. Vai alcançar outras pessoas. Pra gente manter isso aqui funcionando, tá? Se você gostou, comenta aí. Fala aí a melhor parte desse episódio. Comenta aqui embaixo, né? Comenta saber, aí qual o insight que você teve aí. O que você vai tirar desse vídeo. É isso, galera. Segue nós lá no Instagram. É isso, tchau. Até o próximo. Abraço.